Revisão da vida toda. Se eu entrar com a ação e perder, a minha aposentadoria vai diminuir o valor? Vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre essa questão. Então, gente, muita dúvida, muitas questões surgindo agora que a revisão da vida toda foi finalmente aprovada lá no STF. Então, vejam, uma das perguntas que as pessoas mais fazem e uma dúvida que não sai da cabeça de muitas pessoas que estão aí com interesse em entrar com a revisão da vida toda. A dúvida que está inculcando muita gente é a possibilidade de, nos cálculos daquelas contribuições que vocês fizeram antes de julho de 94, fazer com que baixe a média das suas contribuições e, por consequência, abaixe o valor do benefício. E aí o que acontece? Uma ação que a princípio era para aumentar o valor do benefício pode acabar diminuindo. E é essa dúvida que eu quero esclarecer para vocês. Primeiro de tudo, para ajuizar a ação, o seu advogado necessariamente tem que apresentar os cálculos. Não tem como ele entrar com um pedido de revisão sem fazer antes as contas para ver se aquelas contribuições que vocês fizeram para o INSS antes de julho de 94 vão fazer aumentar o valor do seu benefício. E se você está aqui, é a primeira vez que você vê um vídeo sobre revisão da vida toda e não está entendendo isso que eu estou falando, eu te sugiro que assista esse vídeo que está aqui no card e eu vou deixar aqui também na descrição, que é um vídeo introdutório que te explica tudo passo a passo da revisão da vida toda para você entender todo o contexto. Eu aqui estou falando com aquelas pessoas que já sabem, né? Que já conhecem a revisão, que já assistiram vídeos, que já leram, se informaram e que só estão aí na dúvida se entram ou não entram com a ação por conta do receio de que, caso perca a ação, o valor do benefício diminua. É importante vocês entenderem que o advogado, no ato do ajuizamento da ação, já tem que apresentar os cálculos. E se ele entra com a ação, é porque você e o seu advogado concordaram com o valor lá. Por exemplo, se vai aumentar R$200 o valor da sua aposentadoria, ou se vai aumentar só R$70, veja, fica ao seu critério entrar ou não com a ação. Mas nada impede que em algum aspecto, em algum momento, por alguma situação, o cálculo esteja equivocado e no final das contas, quando o juiz já, depois de ter dado a decisão, manda fazer a apuração dos cálculos lá pelo contabilista judicial, chegue à informação de que os cálculos estavam equivocados. Isso pode acontecer com qualquer um, por algum motivo, seja por ter lançado o valor da carteira de trabalho e esse valor está abaixo do salário mínimo, né? E aí precisar arredondar o valor para o salário mínimo das suas contribuições, aquelas anteriores a 1982, que não estão na base de dados do CNIS. É bem importante eu destacar isso para vocês também. Um outro detalhe fundamental, vocês precisam saber que todas as contribuições que vocês fizeram para o INSS só consta na base do seu CNIS a partir de 1982. Então, para vocês que começaram a trabalhar depois de 1982, aí não tem essa preocupação, porque é para estar tudo na base de dados do INSS, lá no CNIS. Agora, quem trabalhou antes de 82 e trabalhou por muito tempo, o que acontece? Se não forem localizados nas microfichas do INSS, se você não tiver os olerites ou algum documento que comprove os valores que você recebia antes de 1982, o cálculo vai ser considerado
usando o valor do salário mínimo para essas contribuições que não estão na base do INSS. E o que pode acontecer? Essas contribuições, em não existir um lastro, em não existir a comprovação delas, pode ser definido como o valor do salário mínimo. E aí, se forem muitos anos, isso faz baixar muito a sua média. E aí, a revisão da vida toda, que era para aumentar o valor do benefício, pode acabar se tornando um tiro pela culatra. Então, cuidado aí com essa questão. Mas vejam, pessoal, eu falei aqui para vocês da questão do cálculo das contribuições anteriores a julho de 94. Eu falei também, acabei de falar para vocês dessas contribuições de 1982 para trás, e se vocês não conseguirem comprovar os recebimentos mensais feitos antes de 1982, essas contribuições serão consideradas pelo valor do salário mínimo, o que pode baixar o valor da revisão da vida toda, pois vai abaixar a média das suas contribuições. Oscar, e se eu entro com ação e perco? E se os cálculos estiverem errados e aí o valor do meu benefício diminuir? O que vai acontecer no processo? Veja, gente, essa era uma dúvida que muita gente tinha antes da decisão do STF, e agora a gente pode dizer com convicção para vocês que vocês não vão ter o valor da aposentadoria diminuído, caso vocês percam a ação. Por quê? Porque a tese fixada, a decisão tomada no tema 1102, que é o tema lá do STF da revisão da vida toda, ficou definido o seguinte, eu até vou ler aqui para vocês e vou colocar aqui na tela, tá? Que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 1999, a data ali, o ano em que começou a ser feitos os cálculos da aposentadoria, aliás, dos benefícios previdenciários, usando as contribuições só de julho de 94 para frente. Tá bom? E antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas aí pela Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. Tem o direito de optar pela regra definitiva, que é a regra que calcula os valores da aposentadoria usando as contribuições anteriores a julho de 1994, que é o que tanto a gente desejava. E aí tem, depois da vírgula, a seguinte frase, olha só: caso esta lhe seja mais favorável. Quer dizer, então, que se não for mais favorável, a regra definitiva, que é essa, que usa as contribuições anteriores a julho de 94 para inserir no cálculo e tentar aumentar a média, quer dizer, que se não for mais favorável, ok, vocês já ficam com o valor do benefício que vocês têm hoje. E isso é muito bom, né, gente? Só que tem um detalhe também. Se vocês perdem ação, vocês podem incorrer, vocês podem ter que pagar os honorários de sucumbência lá para a Advocacia da União, lá para os advogados do INSS. Se vocês perdem, acaba acontecendo isso, desde que vocês não tenham justiça gratuita, tá bom? E a ação não tenha sido ajuizada no juizado especial, porque todas aquelas ações cujo valor da causa no começo do processo seja inferior a 60 salários mínimos, essas ações elas são ajuizadas no Juizado Especial Federal. E aí não tem perigo de que vocês tenham que pagar sucumbência, tá bom?
E para todas aquelas ações cujo valor da causa, o valor inicial da ação, seja superior a 60 salários mínimos e que vocês não tiveram direito à justiça gratuita, aí sim vocês vão ter, muito provavelmente, que pagar os honorários de sucumbência, que é um valor de 10%, via de regra, do valor da causa. Se vocês perdem a ação, não tem risco de diminuir o valor da aposentadoria ou do seu benefício que você está pleiteando com base na revisão da vida toda. Contudo, vai sobrar aí a possibilidade desse pagamento dos honorários de sucumbência, são 10% do valor da causa da ação, se vocês não tiverem direito à justiça gratuita. Então é isso, minha gente. Espero ter esclarecido essa questão que é bem importante. Vocês não correm o risco de ter o valor do seu benefício diminuído caso percam a ação da revisão da vida toda e só vão incorrer na possibilidade de ter que pagar esses honorários de sucumbência caso o valor da causa da ação de vocês seja superior a 60 salários mínimos ou, sendo superior a 60 salários mínimos, vocês não consigam, vocês não tenham lá o direito à justiça gratuita. Então era isso. Espero ter ajudado, agradeço a companhia de vocês comigo até aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço, minha gente, e até o nosso próximo vídeo. Até mais!